Hello, queridos, espero que estejam bem, espero que estejam curtindo o nosso podcast, muita coisa boa tá chegando por aí e estamos aceitando sugestões, viu, gente? Para quem quiser, por favor, mandem sugestões, contato@neuroalfa.com.br. E o assunto de hoje é: qual é a forma mais correta de se falar sobre o derrame, o vulgo derrame, os acidentes vasculares, né? A gente fala AVC ou AVE, que é um termo que muita gente acha que é um termo novo, né? E que na verdade não é, viu, gente? A terminologia AVE é usada já, eu vou falar, há uns 20 anos. Não é nada novo. Mas, primeiro, né? Quais são os significados dessas abreviações? Então, AVC, acidente vascular cerebral, e AVE, acidente vascular encefálico. E aí alguns podem falar, ela vai falar que a forma mais correta é AVC. Todo mundo fala, né? É o corriqueiro e tal. Eu acho que é AVC. Ou, eu acho que é AVE. É o que o pessoal também... É um termo mais abrangente, AVE. Eu acho que o mais correto é AVE. E eu tenho certeza que ela gravou o podcast só para falar que a AVE é a forma mais correta, né? E o que eu tenho a dizer para vocês é... A forma mais correta é... Tararã, depende do que você quer falar. Esta é a real. Depende da região neurológica que você se refere em relação ao acidente vascular, tá? Se você estiver falando do cérebro, perfeito, acidente vascular cerebral, ok, tá? Agora, se você estiver falando de outras regiões que não são o cérebro, por exemplo, o cerebelo, por exemplo, tá? O tronco encefálico, que são outras regiões, aí é AVE, acidente vascular encefálico, porque não é cérebro, né? Parece um pouco intuitivo, mas é isso mesmo. Então, para a gente entender direito essa aplicabilidade dos termos, vamos entender o que é encéfalo. A hora que a gente para pensar, né? Aí a definição de neuroanatomia, encéfalo é uma região que contempla 3 estruturas neurológicas: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, que é aquela região entre os que faz uma conexão, né? Entre o cérebro e a medula espinhal lá embaixo. Tronco encefálico. O tronco encefálico, por sua vez, ele é constituído de 3 partes: bulbo, ponte e mesencéfalo. Então, essas 3 partes ali constituem o tronco encefálico. Então, se nós juntarmos o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro, aí a gente tem o encéfalo como um todo. Então, todo acidente vascular de qualquer ordem que ocorra em todas essas estruturas, em alguma delas, a gente pode falar AVE, acidente vascular encefálico, ok, né? Agora, se o acidente vascular for restrito ao cérebro, ele foi apenas no cérebro, aí você pode usar os 2 termos. Você pode falar AVC, acidente vascular cerebral, como pode falar AVE, acidente vascular encefálico, porque o cérebro ele é constituinte do encéfalo. Aliás, em neuroanatomia, a gente classifica, né, o cérebro como telencéfalo. É a porção do encéfalo denominada telencéfalo, que por sinal é a porção mais evoluída, né, filogeneticamente falando. Então, os 2 termos estão corretos quando a gente está falando de cérebro. Se você estiver falando de outro local, aí é AVE. Por quê, gente? É uma inconsistência falar o seguinte: ele teve um AVC no cerebelo. Olha isso, você está falando, ele teve um acidente vascular cerebral no cerebelo. Então, assim, em relação à língua portuguesa, estamos redondamente enganados, equivocados se falarmos dessa forma, né? Então, acima de qualquer recomendação, porque às vezes alguma instituição, alguma associação pode recomendar, alguma sociedade, né, pode recomendar o uso de termo A ou B. Não tem problema. Acima de qualquer recomendação, a gente precisa saber qual termo é mais correto do ponto de vista do português, né? Então, é diferente do inglês, por exemplo, que o acidente vascular lá é stroke, né? É a palavra stroke, ok. Aqui não. Aqui a gente tem acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico. Em inglês também a gente tem esses termos, mas não é tão usado. Mas, como aqui no português, né? Então, eu acho que assim, principalmente para quem é da área da saúde, estudantes ou profissionais da área da saúde, em qualquer profissão, a gente tem a obrigação de saber falar adequadamente no português esses termos, né? Se o acidente vascular foi no bulbo, no tronco encefálico, a gente fala AVE. Se foi no cérebro, é AVC ou AVE, tá? Para os leigos, né, para a população em geral, a gente até perdoa, tem a licença poética de usar o termo mais comum, mais corriqueiro, mais popular, tudo bem. Mas pro estudante ou pro profissional de área de saúde, é muito importante que saibamos nos colocarmos, né,
em relação à escrita, a passar para o papel ou a falar em relação a isso do ponto de vista mais correto. Tá bom, queridos? Espero que tenham gostado. Aguardo sugestões de vocês, tá bom? contato@neuroalfa.com.br. Tenham um excelente dia ou noite, ou madrugada, ou semana e tchau, tchau.